Hoje é dia, hoje chegou o dia. Então vamos falar de Copa Libertadores da América, sim. O torneio mais importante de futebol da América Latina finalmente começou, hein? E começou com alguns jogos que você pode falar que são surpresas, hein? A gente vai falar bastante nesse vídeo de Copa Libertadores, de Copa Sul-Americana e também do Fluminense, hein? O Fluminense foi atrás de um técnico, só que recusou. E aí? Mano Menezes foi demitido e até agora sem contratação de técnico. Mas vamos falar muito sobre isso no vídeo de hoje. A propósito, meu nome é Guilherme Cunha, este é o canal do Guilherme Cunha, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você não perder os vídeos, temos vídeos aqui nas segundas, quartas e sextas-feiras. Aliás, tem uns dias ou outro que depois de uma partida muito grande a gente faz aqui um pós-jogo, a gente comenta um pouquinho, dependendo do dia, se for uma quinta, se for uma terça, não tem problema, mas fique de olho no canal, sempre tem vídeo novo, sempre tem um conteúdo muito bom esperando por você. Inclusive, o vídeo de sexta-feira, bom, hein? Já coloca na sua agenda para você não perder, que o conteúdo é de extrema qualidade para você. Mas é isso. Inclusive, só queria falar que não confie 100% nas notificações, tá? No sininho das notificações, porque muitas vezes o YouTube não entrega o vídeo do canal. Então, fica de olho. Vê que é segunda-feira, vê que é quarta, vê que é sexta-feira, já entra no canal, já vê se tem vídeo novo, já vê o vídeo, e é isso aí. Se quiser ver de novo os vídeos antigos, tudo bem também. Vambora. Mas, contudo, entretanto, todavia, chegou o dia de falar de Copa Libertadores, hein? Copa Libertadores começou na noite de ontem, na noite de terça-feira, com alguns jogos que eu vou falar para vocês. Um jogo me surpreendeu, um jogo que eu estava assistindo, que eu estava até empolgado para assistir, me surpreendeu pelo resultado e também pela atuação do time. Vamos lá, vamos fazer um resumão aqui. Abrimos a Copa Libertadores, a fase de grupos, com o Carabobo da Venezuela enfrentando a equipe do Estudiantes, perdendo por 2-0 dentro de casa. O Cerro Porteño colocou 4-2 em cima do Bolívar. O Bolívar ainda teve um jogador a menos. O Carabobo também teve um jogador a menos na partida contra o Estudiantes. 4-2 para a equipe do Cerro Porteño, já estreia com o pé direito, a equipe que já foi campeã da Copa Libertadores. E o Bolívar, que sempre é um adversário difícil, né? Inclusive, são times do grupo de alguns brasileiros, ou do grupo do Palmeiras mesmo, né? Dá uma olhada aqui. É do grupo do Palmeiras, sim. Cerro Porteño, o grupo do Palmeiras, Bolívar e também o Sporting Cristal. São os times que compõem o grupo G. Mas os Estudiantes e o Carabobo, que são do grupo do Botafogo também, uma partida que era para a equipe do Fogão se ligar. E hoje, inclusive, tem Botafogo e Universidade de Chile às 8h30, às 9h30 no horário do Brasil, 9h30 no horário do Brasil, 8h30 no horário das Américas. Mas um jogo importante para a equipe do Botafogo, que não vai ter o Savarino disponível para essa viagem ao Chile, logo na primeira rodada, já um jogo fora de casa, um jogo muito difícil para a equipe do Botafogo. Mas vamos lá, vamos continuar. A equipe do Bucaramanga, depois de mais de 20 anos sem disputar uma Copa Libertadores, dentro de casa recebeu o Colo-Colo, equipe muito tradicional também, que já foi campeã, e empatou por 3-3, uma partida muito movimentada na noite de ontem. A equipe do Bucaramanga, né, a equipe colombiana, que depois de, como eu falei, mais de 20 anos não disputava a Copa Libertadores, a última participação foi nos anos 90, mas que inclusive pegou uma equipe qualificada, que é a equipe do Colo-Colo, inclusive do Arturo Vidal, ex-jogador do Flamengo, ex-jogador da Juventus, Barcelona, um monte de clube europeu. Empatou, mostrou que pode ser um time, uma pedrinha no sapato de algum time nessa volta à Copa Libertadores, que inclusive está no grupo do time que a gente vai falar agora. Racing e Fortaleza e Racing, para falar a verdade, né? Lá direto do Castelão, uma partida que eu estava muito esperançoso da equipe do Fortaleza começar com o pé direito. Claro que a gente sempre torce para as equipes brasileiras, quando não é rival, né? Quando não é rival do time que torcemos. Mas o Fortaleza recebeu o Racing, que o contexto da equipe de Avejaneira é muito favorável. Por quê? Atuais campeões da Copa Sul-Americana, manteve a base do seu elenco do ano passado. Gustavo Costas, o técnico da campanha, renovou seu contrato, continuou na equipe e se mantém um time muito forte, muito bem postada. Na parte defensiva,
mostra muita solidez. E na parte ofensiva, mesmo que não seja um jogo que eu particularmente não goste de assistir muito, porque é muita ligação direta, muitos lançamentos, abusa-se muito dos lançamentos, dos pontas, né? Em velocidade, tanto pela esquerda quanto pela direita. Mas a gente não pode negar que é efetivo, foi efetivo, e o Racing basicamente amassou o Fortaleza. 3-0 fora o baile. O time do Fortaleza não se achou. Tivemos o gol do Salas, depois de um bate-rebate no escanteio, pegou um belo gol no canto do João Ricardo, que nada pôde fazer. Inclusive, falando do João Ricardo, mesmo a gente comentando do Racing, não foi mais por causa dele, viu? Não foi mais por causa dele. Uma grande noite, mesmo tomando 3 gols, foi uma grande noite do goleiro do Fortaleza, pegando basicamente tudo o segundo tempo. No primeiro tempo, tentando também fazer com que o placar se mantesse 1-0, porque o gol do Salas foi logo aos 26, no início do jogo. Antes, nos primeiros 30 minutos de jogo já estava 1-0 para o Racing, e aquela força, aquela pressão, só que parava no João Ricardo. A zaga do Fortaleza foi muito mal, uma partida muito abaixo, inclusive do Davi Luiz. Teve uma jogada de escanteio, que a bola sobrou, o João Ricardo deu uma espalmada para frente, e vinha um jogador do Racing atrás. Em vez do Davi Luiz dar um bico para o lado, ele quase dá um bico para frente. A bola sobra no João Ricardo de novo, e aí depois, na segunda tentativa, ele consegue dar o bico para escanteio, depois na equipe do Racing. É uma partida bem abaixo do Davi Luiz. O Paul Fernandes também, o volante argentino, também muito abaixo. Não consegue marcar. É incrível como não conseguiu marcar ninguém. Ninguém. E o meio de campo do Fortaleza, pouquíssimo criativo. Claro que o Paul, muitas vezes, quando avançava, até por causa disso que eu defendo ele jogar como segundo volante na equipe do Fortaleza. Ele teve liberdade, conseguiu um passe muito interessante para o Marinho, conseguiu achar essas para o Lucero também, inclusive, só que o Lucero estava impedido. Um passe na medida, toquezinho por cima, dá para perceber a qualidade técnica do Paul Fernandes. Só que o primeiro volante tem que marcar. O primeiro volante também tem que marcar. E na marcação ele ainda se mostrou muito falho, inclusive nessa partida de hoje, muito abaixo também, um dos piores do time do Fortaleza. Só não é o pior por causa do Davi Luiz, né? Eu achei a partida do Davi Luiz muito ruim. E não mostra o zagueiro que vinha sendo no Campeonato Cearense, né, na Copa do Nordeste, que é um cara que conseguia manter uma constância interessante, só que na Libertadores, essa partida contra o Racing, pelo menos, não conseguiu. Falando da equipe do Fortaleza taticamente, percebe-se muitos erros do Vojvoda na partida de ontem. Por quê? O Fortaleza jogou ontem com um esquema de 3 zagueiros. Tinha na sua linha Kusevich, Benjamin Kusevich, chileno, Davi Luiz e Tite, né? Tite. E aberto nas laterais, que eram mais alas, né? O Diogo Barbosa e o Iago Pikachu na direita. Só que, nessa transição da defesa para o meio de campo, ou melhor, da defesa, né, da linha dos 3, para o volante, que era o Paul Fernandes, muitas vezes o Lucas Sacha também fazia essa função de voltar para ajudar na recomposição, na saída de bola, muitas vezes com camisa 5. Se mostrou falho porque havia muito espaço entre linhas. O Paul Fernandes pegava a bola do Davi Luiz. Show de bola. Tentava fazer a saída. Muitas vezes o Lucas Sacha estava do lado. Muitas vezes o Lucas Sacha estava avançado, ainda mais no segundo tempo. Por quê? Porque entrou no desespero. Já estava 2-0 para a equipe do Racing, precisava de alguém no ataque de qualquer jeito. O Lucas Sacha foi avançar também. Com isso, o que o Racing, com uma linha de 5 perfeita no meio de campo, muitas vezes até uma linha de 4 no meio de campo perfeita na marcação, fazia pressão, subia a marcação em cima do Paul Fernandes, ele não tinha opção para soltar a bola, acabava perdendo a posse. Muitas vezes tentava o lançamento, só que aí a zaga do Racing, de forma muito assertiva, subia também na marcação. E a linha dos 3, que também jogou com 3 atrás, viu? Também jogou com 3 zagueiros, a equipe do Racing. A linha dos 3 conseguia avançar no Marinho, ou no Lucero, ou no Emmanuel Martinez, que tentava fazer
a tentar aquela casquinha, né, de cabeça. Muitas vezes também depois o Daverson, quando entrou o Daverson no lugar do Marinho, mas não tinha efetividade, porque a defesa sempre conseguia cortar. O Racing continuava com a posse de bola e armava um ataque que era muito efetivo. O Luciano Vietto também fez uma boa partida, mas para mim o melhor em campo da equipe de Avellaneda foi o Maximiliano Salas. Muito bom jogador, rápido, finaliza muito bem, se posiciona muito bem no ataque, tem um contra um interessante também. É um jogador que muitos times brasileiros podiam estar atrás, podiam estar de olho, porque seria titular em muitos times aqui do Brasil, tranquilamente. Mas a equipe do Fortaleza já começa pressionada na Libertadores, essa volta à Libertadores direto na fase de grupos, depois de um brasileiro do ano passado muito bom. Vamos ver como é que vai ser a reação do trabalho do Vojvoda. A gente sabe que o Vojvoda é um técnico muito bom, tem um trabalho muito longevo, de muita confiança da diretoria. O Marcelo Paz fala inúmeras vezes que o Vojvoda é o técnico do Fortaleza, não importa o que aconteça. Tem que... Só se acontecer uma catástrofe, a equipe do Fortaleza muda de treinador. Mas é um início de ano que começa com o vice do Campeonato Cearense e agora com essa iniciada no pé esquerdo na Libertadores. Vamos ver como é que vai ser a reação do Fortaleza, que tem um grupo, como eu falei, como o Bucaramanga, da Colômbia, com o Colo-Colo do Chile e agora o Racing, que é o líder com 3 pontos. Continuar aqui falando das partidas que aconteceram no dia de ontem. O Barcelona de Guayaquil venceu a equipe do Independiente Del Valle 1-0 lá no Pichincha, né? Eu não lembro qual é o nome do estádio, né? É o Monumental Isidoro Romero Carbo, ou Banco Pichincha, né? O Banco Pichincha, que é o dono o patrocinador master do time, também tem os naming rights do estádio. A equipe do Barcelona de Guayaquil, depois desse clássico, né, esse clássico equatoriano, começou muito bem na Libertadores. Inclusive, há pouco tempo atrás, tinha tomado um sonoro 4-0 para a equipe do Independiente del Valle, justamente no Banco Pichincha, né, no estádio deles, e agora conseguiu como é que eu posso dizer? Se recuperar, né, agora com essa vitória muito importante no início, que tem um grupo muito difícil, tá? O Barcelona de Guayaquil, o River Plate, Universitário do Peru e também a equipe do Independiente del Valle. Continuando aqui, o último jogo do dia de ontem foi o Alianza Lima, perdendo para a equipe do Libertad. O Alianza Lima do Peru, enfrentando a equipe paraguaia do Libertad. O 1-0 fora de casa, uma vitória muito importante para a equipe do Libertad, que é outra muito tradicional dentro da Copa Libertadores. E sempre é pedra nos sapatos de brasileiros, inclusive, né? Sempre. Por exemplo, o Libertad eliminou o Flamengo já. Então. E neste grupo tem um brasileiro, o São Paulo. O São Paulo que também tem outra pedra no sapato, que é o Talleres, né? O Talleres da Argentina. E continuando a rodada, hoje temos Bulu-Bulu, né? O San Antonio Bulu-Bulu da Bolívia, que faz sua estreia na Copa Libertadores jogando contra a equipe do Olímpia. O Vélez Sarsfield, juntamente contra o Peñarol, é uma partida para ficar de olho, viu? Muito bom jogo, inclusive. Vou colocar no despertador para conseguir assistir essa partida. Talleres enfrenta o São Paulo lá na Argentina. O Universitário do Peru recebe a equipe do River Plate às 8h30, às 9h30. Universidade do Chile e Botafogo lá no Chile também, como eu bem falei. E Atlético Nacional e Nacional do Uruguai também, uma baita partida para se assistir. Futebol muito interessante. Inclusive temos Alfredo Morelos em campo, hein? Alfredo Morelos em campo pela equipe do Atlético Nacional. Amanhã temos Central Córdoba, outra equipe estreante na Copa Libertadores, enfrentando a LDU na Argentina. O Bahia enfrenta o Inter, o Bahia que era a revanche daquela Libertadores de 1989, na qual perdeu para o Inter, né? Não perdeu na final, né? Perdeu nas fases, né, de mata-mata para a equipe do Inter. Lá na Fonte Nova, agora o jogo, às 7 horas, acompanhe, porque são duas equipes que também eu tenho muita expectativa no Campeonato Brasileiro. O Bahia, não sei se não briga por título para mim, mas briga sim por uma vaga na próxima Libertadores. É uma equipe que o Rogério acertou, é um trabalho muito bom, inclusive que terminou em título, né? Agora tem título no Campeonato Baiano, acabou de vencer a equipe do Vitória
e estreou muito bem no Brasileiro, mesmo com um empate contra a equipe do Corinthians. Achei que foi um resultado interessante, porque é outro time que também é muito forte, outro time que chega muito bem no campeonato. O Sporting Cristal recebe a equipe do Palmeiras, mais um brasileiro estreando, e o Deportivo Táchira, às 9h30, enfrenta o Flamengo, jogo na Venezuela, para terminar a primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Mas também vamos falar de Sula, hein? Vamos falar de Sula porque teve brasileiro tropeçando, teve brasileiro vencendo e teve brasileiro empatando. Vamos começar falando do Cruzeiro, hein? O Cruzeirão cabuloso, foi até Santa Fé, lá na Argentina, e tomou um couro, viu? Tomou um couro do Unión, 1-0, perdeu lá, inclusive com uma escalação muito diferente, né, do Leonardo Jardim. Achei curiosa, no mínimo curiosa, porque ele entra com 3 volantes, mesmo que o Christian não seja aquele volante de marcação clássico, ele é um volante de origem. Jogava como segundo volante na equipe do CAP também, surgiu como segundo volante. Teve o Romero, o Wallace e o Christian no meio de campo, com isso matou muito a criação do time, ficava dependente do Wanderson. O Wanderson, que era mais esse cara da armação, e com o Lautaro Dias e Gabigol na frente, não deu certo, né? Não deu certo. Acabou perdendo, inclusive coloca pressão já no Jardim, mesmo que eu não veja como demissão, muitas vezes eu também vejo alguns torcedores do Cruzeiro não falando em demissão, até por ser início de trabalho, ser um técnico interessante. Mas ele tem que se ajudar também, viu? Tem que se ajudar nas escalações. O Matheus Pereira continua no banco. A gente, não, inclusive, nem foi relacionado para essa partida. Eu não lembrava disso. E o que vai acontecer para o Cruzeiro dar esse passo a mais? Porque elenco tem elenco de sobra. Só pegar a escalação da equipe do Cruzeiro, que eu falei que foi uma escalação curiosa. Teve o Cássio no gol, o William na lateral direita, que também não jogou bem, Fabrício Bruno, Gamarra e na lateral esquerda, Lucas Vigialba. O Vigialba que vinha atuando como zagueiro, é zagueiro de origem, se destacou jogando como zagueiro também pelo Cruzeiro e ontem, né, jogou na lateral esquerda. Ou seja, a gente precisa dessas explicações. Eu sei que é um trabalho curto, é início de trabalho, não é para demitir, mas também muitas vezes a gente precisa de explicações. O que o Jardim viu, né, nessa partida para colocar o Wanderson como principal armador. O Wanderson que é um ponta de origem. A gente sabe que ele tem a qualidade de 1 contra 1, do drible e a velocidade como principais. Jogou como meia. Matou as qualidades do jogador. Gabigol e Lautaro Dias também não fizeram uma boa dupla. O Lautaro Dias, inclusive, tá difícil, hein, Lautaro? Pelo amor de Deus, chegou com muita expectativa. Se machuca demais. Se machuca constantemente, inclusive, juntamente com o Dineno, só que o Dineno se machuca mais. Né? Só que, rapaz, até hoje não mostrou que veio. Ele que se destacou bastante pela equipe do Independente Del Valle. E até hoje não resultou em investimento, né? Não justificou o investimento. Mas falamos do Cruzeiro, o Boston River, da equipe do Uruguai, enfrentou o Guarani, empatou por 3-3 também, um jogo muito movimentado. Nacional Potosí, da Bolívia, olha, zebra, hein? Temos a primeira zebra da Copa Sul-Americana, venceu a equipe do Independiente, sim, o Rei de Copas. Venceu o Rei de Copas por 2-0, jogando lá na Bolívia. O Caracas venceu o Deportes Iquique fora de casa, um jogo no Chile, o Caracas foi lá e venceu. Agora, Galo e Cienciano. O Galo foi até a altitude, lá no Peru, enfrentar a equipe do Cienciano, campeã da Sul-Americana também, inclusive, uma equipe que já foi campeã da Sul-Americana. E foi um jogo muito monótono, né? Um 0-0 feio, um jogo que a equipe do Galo não conseguiu se impor, tomou pressão em algumas das vezes, e jogou com a maioria do time titular. O Gustavo Scarpa jogou, o Hulk jogou, o Rony, jogou Alonso, Lianco, Everson, Coelho, que também vinha sendo titular, e não conseguiu se impor. A gente sabe como é difícil jogar na altitude, inclusive lá no Peru, só que o Galo é um time muito melhor. Eu acho que respinga um pouquinho no trabalho do Cuca, como na primeira rodada eu também vi o jogo contra o Grêmio. O Galo foi muito mal contra o Grêmio. Conseguiu um gol depois do Rony no finalzinho, só que não merecia o empate em nenhum momento, não merecia, tampouco venceu o jogo. Só que
é outro time que entra como um dos favoritos ao título da Sul-Americana, inclusive no título brasileiro. Muita gente coloca o Galo como candidato ao título brasileiro. Só que um jogo como esse desanima, ainda mais o torcedor, mas desanima também os jogadores. Conseguiu ser aquele pontinho suado. Só que o Galo tinha qualidade para conseguir sair com a vitória. Sair com os 3 pontos, sim, lá do Peru. Agora o Fluminense. O Fluminense enfrentou a equipe do Once Caldas, lá na Colômbia. 1-0, gol de Hermancano. Sobre os comandos de Marcão, porque ainda não contrataram o técnico. Foi um jogo que o Fábio conseguiu ser o melhor em campo mais uma vez. Que atuação do goleiro do Fluminense. É incrível, cara. O Fábio, quanto mais velho ele fica, também a qualidade não muda. Não muda. Muito se fala do goleiro mais velho. Não tem mais a mobilidade de antes, não tem mais reflexo. O Fábio tem. Muito, muito. Grande atuação do goleiro. E eu falo, cara, esse time do Fluminense, no papel, tô pegando aqui a escalação, não é ruim, cara. Não é ruim. Não é uma equipe que ano passado brigaria para não cair, de jeito nenhum. E também esse ano não é uma equipe para estar passando as dificuldades que está passando. O Mano Menezes foi demitido, para mim, de forma assertiva, porque não tinha mais o que evoluir, o Fluminense não evoluía. Até pouquíssimas jogadas, pouquíssima criatividade na equipe do Fluminense. Mas você pega o Fábio no gol, Thiago Silva na zaga, Hermancano na frente, Canóbio, que para mim é um baita no jogador também, o Arias, que dispensa apresentações, o Hércules no meio de campo, que é um jovem jogador que também apareceu no Fortaleza, muito bom. O Fluminense pagou uma bala nele, mas também pagou certo, porque é um jogador que se destacou demais na equipe do Fortaleza. No banco teve o Samuel Xavier, tinha o Facundo Bernal, que também sempre entra muito bem nos jogos, o Serna, que é outro jogador que foi um achado do scout da equipe do Fluminense, e continua mantendo a boa forma, sempre entra bem nos jogos, com velocidade. Não é um time para brigar para não cair. E o Marcão, a gente sabe que o Marcão não é aquele cara para ser o técnico principal, ele é mais o bombeiro, né? Apaga incêndios quando um técnico vai embora. E teve proposta. O Fluminense já mandou uma proposta a um técnico que foi o Gabriel Renzi. O Gabriel Renzi, que foi o técnico do Galo no ano passado, chegou na final da Copa do Brasil, chegou na final da Copa Libertadores, não conseguiu nenhum dos títulos, mas só que se você perguntasse para um atleticano no início do ano, o Galo vai estar na final da Copa Libertadores, ele ia dar pulos de alegria, ele ia ficar maluco, porque o Galo no ano passado não tinha expectativa grande, não tinha uma expectativa muito alta. E eu acho que ele é um técnico subestimado por isso, porque o trabalho dele no Galo foi bom. Não ganhou nada, chegou em final, mas não ganhou? Chegou. Mas é bom, foi bom, deu frutos. Inclusive, brigou para não cair no Brasileiro? Sim. Porque não priorizou o campeonato. Mas chegou em final e rendeu muito dinheiro para a equipe do Galo, porque a gente sabe que chegar na final da Copa do Brasil é o maior prêmio das competições brasileiras, maior até que o Campeonato Brasileiro. Chegar na Copa Libertadores, na final, também, quase 100 milhões de premiação. Então, chegar até o final, né? Eu digo não estar na final, jogar na final, mas chegar até o final te rende muito dinheiro. O Santos ganhou quase 100 milhões quando foi para a final da Libertadores de 2020. E conseguiu manter esse elenco, conseguiu fazer contratações também interessantes por causa desse dinheiro. Então eu acho que merecia, sim, um pouquinho mais de amor pelo torcedor do Galo, o Gabriel Renzi. Continuando a rodada da Sula, só passar também os brasileiros, o Corinthians enfrenta o Huracan, jogo na Neoquímica Arena, hoje. O Vasco enfrenta a equipe do Melgar lá no Peru, hoje também. O Grêmio vai enfrentar o Sportivo Luquenho. Sim, o Sportivo Luquenho. De onde que é o Sportivo Luquenho, hein? Lá às 9h30, mais uma estreia de um time brasileiro. E o Vitória, voltando a jogar uma competição sul-americana depois de muito tempo, enfrenta a Universidade Católica de Quito, mas o jogo é no Barradão, às 9h30. Hoje só tem brasileiro. Hoje jogam todos os brasileiros, basicamente. Jogaram ontem e jogarão hoje o restante dos brasileiros. É isso. Para você que assistiu o vídeo até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça. Vem segunda, quarta e sexta quando tiver vídeo novo para você assistir. Não confie só nas notificações, mas ative o sininho, que às vezes é interessante.
Mas é isso. Muito obrigado pelo seu acesso e sexta-feira nos aguarde, hein? Sexta-feira tem um conteúdo muito bom esperando para você. Um abraço para você e até sexta-feira.